Queridos alunos do NASP, esta é a quarta classe da série O Incomparável Jesus Cristo. O capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas é conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho. Jesus apresenta uma resposta à acusação que lhe é feita pelos fariseus, os austeros representantes do estabelecimento religioso dos seus dias. Este recebe pecadores e come com eles, é a acusação que lhe fazem. Jesus conta então em resposta 3 parábolas. Essas histórias não são primariamente uma exposição do Evangelho, mas uma defesa dele. Elas representam a poderosa contra-teologia de Cristo diante daqueles para quem a graça de Deus parece um desperdício. Aqueles que se sentiam indignados face à afirmação de que Deus se interessa pelos pecadores. Para esse grupo, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 3 a 7. A parábola da moeda perdida, versos 10, 8, 9 e 10. E a parábola do filho perdido, dos versos 11 ao verso 32. Como você se sente quando perde qualquer coisa considerada valiosa? Jesus utiliza um conceito que facilmente podemos compreender e com o que nós podemos nos identificar. É óbvio que as pessoas se sentem frustradas, deprimidas e tristes quando elas perdem aquilo a que dão valor e se alegram quando encontram o que foi perdido. A estupenda revelação que Jesus faz a respeito de Deus é que ele também se sente assim. Estas são histórias de Deus na linguagem dos homens. Tais parábolas têm uma estrutura comum. Elas enfatizam a tragédia da perda, a diligência da busca e a alegria do encontro. A lição é clara. Em cada caso, os bens perdidos não foram esquecidos e não perderam o seu valor, o que é indicado pela busca. No caso da ovelha, a proporção é 1 em 100. No caso da moeda perdida, 1 em 10. No caso do filho perdido, 1 em 2. A terceira história é a mais longa. História do filho pródigo, a mais conhecida, a mais amada, a mais citada das parábolas de Cristo, mas infelizmente pouco entendida. Ela representa a pincelada magistral no quadro que Jesus pinta a respeito de Deus. Certo homem tinha 2 filhos, verso 11. Jesus inicia a sua história. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, dos bens que me cabe. Lucas 15, verso 12. Tal pedido, na verdade, implica um desejo de morte, uma vez que na cultura oriental, apenas com a morte do pai, a herança estaria disponível. Em alguns dias, o filho transforma o que recebe do pai em dinheiro e parte. Isto significa que ele não pretendia voltar. O pai poderia ter obrigado o filho a ficar, mas do que isso adiantaria? O rapaz já estava emocionalmente distante. Esse é o ponto vulnerável do amor. O amor pode ser rejeitado. O rapaz estava decidido a buscar a felicidade longe. A tragédia é que frequentemente nós buscamos a felicidade em lugares em que ela não pode ser encontrada. Nas buscas erradas da vida, nós já estamos permitindo que os fios dos ventos comecem a tecer o manto de nossos maiores desacertos. Para onde a fantasia do moço o leva? Segundo Jesus, ao país distante. Onde fica tal país? Geograficamente, o país distante ficava entre os gentios, caracterizado pelos valores, pela moralidade pagã. Espiritualmente, o país distante é a inconsciência de Deus, viver como se ele não existisse. Histórias de moços que deixavam o lar para tentar a vida em terras distantes são comuns na literatura antiga. Distante, o jovem da história de Jesus fez da vida um carnaval. Viveu dias alegres e noites deslumbrantes, mas ele já tinha um encontro marcado com o desastre. Gradualmente ele desce ao seu próprio inferno. As amizades duraram enquanto durou o dinheiro. Note a sequência melancólica. Ele perdeu todo o dinheiro, começou a passar necessidades e ninguém lhe dava nada. Lucas 15, 14 a 16. Sua aparência radiante de príncipe
tornou-se imersa em depressão e tristeza. Suas roupas custosas se converteram em trapos. As leis, os conselhos e a sabedoria desprezados tornam-se os anjos vingadores da nossa experiência. A história desse filho é a nossa biografia. Todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas. E em nossa cegueira, na nossa rebelião, nós tentamos criar paraísos precários, felicidade baseada em idolatrias, em prazeres e aquisições, para descobrir o sabor amargo do desencanto. Para descobrir, afinal, que o país distante nunca poderá ser o nosso lar. O filho da parábola de Jesus foi empregado, dentro de algum tempo, por um gentio para apacentar porcos, uma atividade nem mesmo imaginável para um judeu. Seu estágio final, no país distante, sugere completa apostasia da sua identidade, que aparece aqui desfigurada e esquecida. Nesse ponto, vem-nos à mente o quadro comum, que pinta um jovem mal vestido, assentado com a cabeça pendida nos joelhos, cercado de porcos. Muito pouco sobrara do rapaz que saíra da casa do seu pai. O ponto de retorno da parábola, contudo, é extraordinário. Jesus diz que o moço caiu em si. Isto significa que quando ele abandonou a casa do pai, o jovem estava fora de si. Todo o abandono de Deus é uma forma de insanidade. Está fora de si todo aquele que busca ser feliz longe de Deus, em substitutos precários. Essa busca é uma forma de demência, pois o país distante será sempre terra estranha. O moço havia saído de casa pensando: tenho que experimentar os meus caminhos, tenho que ser eu mesmo, para descobrir que a verdadeira identidade não é encontrada longe. Ainda distante, ele lembra-se do seu pai, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Fragmentos de memórias vieram à sua lembrança. Essa é a base de toda a iniciativa de retorno. Note, a sua decisão não é voltar para a sua vila, não é mesmo voltar para o seu antigo lar, mas voltar para o seu pai. E à distância, na companhia dos porcos, que ele chega a compreender a glória do lar e do amor paternos. Ele admite ter perdido o status de filho, buscaria voltar como um simples empregado, mas afinal, ele agora sabe, lar é lar. Levantar-me-ei e, afirma ele para si mesmo, irei ter com meu pai. Os lugares dos nossos fracassos são lugares cruéis. Voltar seria obrigar-se a deparar-se com a sua própria vergonha, seria voltar com o cheiro dos porcos, com os trapos do seu fracasso. Nessa parábola, Jesus não trata o pecado com leviandade. Ele pinta as suas trágicas consequências, mas ele não pode aceitar que a separação de Deus seja um ato de sanidade. Ele acredita que em cada pessoa há esse desejo de retorno, e em cada pessoa pode ser repetida a experiência desse filho, caindo em si. Esse é o extraordinário otimismo de Cristo. O judaísmo tinha fé no arrependimento. Deus nos ama porque nós nos arrependemos. Cristo aqui está nos ensinando uma outra coisa. Deus revela o seu amor para que nós nos arrependamos. Isto é, Deus não nos ama porque nós nos arrependemos, mas é porque Ele nos ama que nós nos arrependemos. Vinha ele, diz o texto, ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou, diz Lucas 15, verso 20. O pai da parábola de Jesus viu o seu filho de longe, a implicação é extraordinária. Ele esperava o filho e, de fato, nunca deixou dia a dia de esperar por ele. Apenas o amor paterno genuíno poderia reconhecer o filho sobre os farrapos que cobrem aquele andarilho. O amor tem bons olhos. O pai discerniu o filho ao longe. O filho estava ainda muito distante para expressar arrependimento, como os judeus esperariam. Mas a graça do pai já está revelada, presente e atuante. Para se entender a história, devemos lembrar que no Oriente,
Um homem idoso, respeitado, não deveria correr em público. Tal ato era considerado inapropriado e indigno, mas esse pai, tomado de compaixão, desconsidera todos os protocolos e as etiquetas da sua cultura. Corre ao encontro do filho. Aqui nós encontramos o elemento redentivo da história. Correndo, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou ternamente ou muitas vezes. Os dois significados são possíveis. O pai queria ter certeza de que ele seria o primeiro na vila a encontrar-se com seu filho para protegê-lo das críticas ou de atitudes hostis e julgadoras. O pai não queria correr o risco de que seu filho fosse desencorajado pela zombaria ou pelo desdém dos outros e que, afinal, acabasse desistindo. O gesto desse pai deixa os observadores da vila atônitos. Ele se lança ao pescoço desse estranho mal vestido e o cobre de beijos. O pai segura o rapaz e o aperta contra o peito, impedindo que ele caísse de joelhos, posição de subserviência. Ele nem mesmo permite que o filho complete o discurso que havia ensaiado. A confissão do filho, que retorna, é sufocada por misericórdia infinita. Surpreendente. O pai não pronuncia nenhuma palavra ao filho, mas suas ações dizem tudo. Ordena que trouxessem a melhor veste, roupa festiva, usada em grandes ocasiões, coloca na sua mão um anel, não um anel ornamento, mas um anel sinete, símbolo de autoridade restaurada. Coloca-lhe sandálias nos pés, porque apenas os servos andavam descalços. O que esse pai está dizendo é que todas as marcas do país distante devem ser apagadas, tudo perdoado, tudo esquecido. Em comovente simplicidade, Jesus descreve como Deus é, a sua bondade, sua graça infinita, sua misericórdia. Esse é o Deus que Jesus representou, que não nega a culpa, mas a perdoa e a cura. O Deus que recebe os que voltam. O Deus que recebe com júbilo, que invade o universo e diz: bem-vindo ao lar, meu querido filho, minha querida filha, estava esperando você.